solução. E a arbitragem, cara, falar de arbitragem realmente é muito chato, né? Além do jogo do Ceará, teve o jogo do Cruzeiro, um gol anulado do Cruzeiro também, que é lamentável da forma que foi. Teve outros lances de arbitragem que a gente vê por aí, de linha milimétrica, vale para um, não vale para outro. A questão de bola na mão, o juiz de campo deixou o jogo seguir, o cara tava de frente pro lance, não marcou, aí o VAR, intervencionista, vai lá e chama, coloca dúvida na cabeça do árbitro, ele vai lá e marca o pênalti. Tem muito árbitro que deixa o lance seguir, André. Porque a bola bate no flaco, bate no chão e bate na mão do Machado. Sabe, uma série de coisas, cara. O futebol tá muito chato por isso, mas a gente tem que seguir, né? Tem muitas questões aí. Teve uma época que Assis Furtado, meu direto companheiro, amigo, Assis Furtado, foi comentarista de rádio, foi árbitro de futebol, era conhecido também como Chicletes. Sim. Não foi bem do tempo de vocês, mas vocês devem ter ouvido falar. Sim. Foi comentarista, trabalhou comigo. E o Assis era um cara muito inteligente, sabe? E ele inventou uma época de colocar 2 árbitros dentro de um jogo de futebol. Veja que ele antecipou os acontecimentos. Hoje ninguém sabe, é o juiz ou é o VAR? Quem é que apita? Como é que fica isso? O juiz não deu pênalti. Ele não deu. E ele tava perto, Wilton. Tava Não de é aquela frente. coisa que o juiz estava encoberto. Não é ele que decide, ou ele né? tava com a visão ruim, prejudicada. Não, ele viu que a bola pegou no lance. Pegou no braço. O lance, ele tava com a visão clara do lance. E ele deixou seguir. Ele interpretou assim. Interpretou que não era. E eu até acho que é um lance interpretativo mesmo. Interpretativo mesmo. Mas não tem mais isso. Olha, essa questão de A grande questão é quando o VAR chama para mudar a interpretação. Aí é que é o problema. Então não tem interpretação. Eu já estou convencido que a bola bateu no braço e é isso que ficou determinado. Bateu. Sabe por quê? Sim, bateu no braço. Bateu no braço é diferente de você meter o braço na bola. Isso sempre foi diferente. Mas essa maldita regra que tá aí, modificou. Então, para facilitar a vida dos apitadores, eles decidiram o seguinte: aqui para nós, tá resolvido. Bateu no braço é pênalti, ninguém vai discutir mais. Vamos pro inferno com suas discussões. Isso é que está determinado. No lance eu nem vi. Depois, quando eu percebi que a bola bateu, eu digo, bateu no braço. Ele não meteu o braço na bola. Não, bateu no braço. Mas eu antecipei. Ontem eu não trabalhei, mas acompanhei o jogo, estava com meus filhos, Dia dos Pais. Eu disse, na hora, pênalti. Não, mas não foi bem, porque bateu aqui, bateu acolá, eu digo, pênalti, meu filho. Eles vão dar o Mas pênalti. por quê, meu filho? Eu digo, porque ficou acertado que bateu no braço. O cara pode estar morto, ele pode ser defunto. Ele não tem intenção nem de jogar, sem respirar. Se bater na mão ou bater no braço, pênalti. Está decidido. Isso livra o juiz de problema. Foi isso que acertaram. Quando o juiz não marca, porque ele realmente tem dúvida, o VAR diz, não, negativo. Não foi isso que nós combinamos, não. Essa pinóia bateu no braço, é pênalti. E tem que marcar. Então, essas coisas, quando eu estou comentando, eu procuro até evitar, porque não adianta. Eu vou ser repetitivo. Agora, a questão do impedimento, milímetros, eu não aguento mais. Você está discutindo milímetros. E o pior há mais de 60 anos. A imagem não é conclusiva. Não é, e tem mais essa história de O não ponto ser é conclusivo. Depende do ângulo. Se o ângulo. Peraí. Futebol não é isso. Futebol não é isso. E de repente você para, uma tremenda confusão, um golaço. Aí o pessoal começa a falar. Aí agora só com impedimento semiautomático. Ora, depois que vamos for pra rua de novo, voltar, o que é que há? A questão aí, seu Wilton, é que é o seguinte, ó. O lance do pênalti, ele é um lance interpretativo, tá? Quando eu vi o lance, a gente tava aqui na transmissão, eu, o Brenão e o Samuel Conrado, eu falei, ele vai dar o pênalti. Porque a gente conhece a arbitragem brasileira. Conhece. Então ele vai dar o pênalti. Porque parece que, assim, você pode ter as duas interpretações, tá? Quando eu falei que o lance é interpretativo, você pode ter a visão aqui que a gente apontou, que, ó, o Flaco Lopes, o William Machado, ele vai para a disputa da bola. Ele está olhando a bola. O Flaco Lopes se antecipa a ele, toca a bola, bate no chão e bate no braço do William, que tá abaixado. Ele não tá, por exemplo, fazendo assim com o braço. O braço dele tá no movimento natural. Natural. E ele vai buscar um braço de referência aqui para apoiar no adversário. Essa é uma interpretação. Outra interpretação, que foi a que a arbitragem teve, foi que mesmo sem a intenção, ele amplia a sua área corporal, o braço não está colado ao corpo e ele impede a passagem do jogador do Palmeiras. Foi isso que o VAR entendeu e por isso chamou o árbitro de campo, que foi lá e acabou marcando pênalti. O grande problema, seu Wilton, Vladimir, e você que está em casa que pode participar aqui do nosso debate também, é porque
não existe critério. Pronto. Esse mesmo tipo de lance, aí o torcedor fica na dúvida, esse mesmo tipo de lance, se fosse a favor do Ceará, será que ele ia dar o pênalti? Eu não acredito em teoria da conspiração, tá? Eu não alimento teoria da conspiração. Não, são as cores caseiras. Mas é muito difícil imaginar que ele ia dar, cara. Ele não ia dar. É muito difícil. Eles deviam ter colocado na regra o seguinte: essa questão de interpretação fica para o Temar Dutra, Aguinaldo Timóteo e Nelson Gonçalves. É porque o critério... Zorra assim e acabou, pô. O critério que é levado, seu Wilton, em consideração aqui no futebol brasileiro, parece que não é o lance em si. O árbitro considera quais são os times, o local do jogo, as cores da casa, como é que tá o contexto dos times, o momento da partida. Ele considera um bocado de coisa. E André, as camisas dos times que estão envolvidos. Pra não ficar só no Ceará, lembra de Palmeiras e Fortaleza no ano passado, na Série A do campeonato? A mesma coisa, cara. Aconteceu a mesma coisa lá. O Fortaleza também foi garfado lá no Allianz Parque. Exatamente. Pênalti Mandrake. Não foi o pênalti Exatamente. Mandrake. Então, é difícil. Aquele do Tite ali, né? Que foi o do Tite. Que ele deu o pênalti do Tite. O Tite aqui, o Flaco... Foi o Flaco Lopes também. Foi. Aí ele sente a mão e... se joga assim, desaba, enfim. E sobre o lance do pênalti, só pra finalizar, seu Ita, o lance do gol anulado, melhor dizendo, falei aqui sobre o pênalti, mas a grande questão é, o VAR, ele chega pra sanar dúvida. Eu sou a favor da tecnologia, tá? Claro. Eu não sou contra, ninguém aqui é contra a tecnologia. A grande questão é que a imagem que deveria sanar a dúvida, que deveria esclarecer, ela parece que gera mais dúvida. Porque eu não consigo ter certeza de que aquela linha que foi traçada lá não tá no braço do André, quando o lance não é conclusivo, tem que dar o gol. É assim. Rapaz, eu defendi sempre pró-réu, pró-jogador. Pró-ataque, né? Pró-ataque, rapaz, a coisa melhor do mundo que podia ter feito. O VAR é inimigo do gol, amigo. É. Não tem como ser assim, André. Porque, cara, o árbitro deu o gol no campo. Foi. O árbitro deu o gol no campo, né? E a questão das linhas, elas vai acontecer. Eu acho que tem que traçar as linhas mesmo, tem que ver lá e tudo. A grande questão é de ser conclusivo, cara. Se você tem, temos aqui uma imagem que não deixa dúvida. O ponto traçado foi esse, o zagueiro adversário estava atrás e houve o impedimento. Ponto. Mas na imagem que se tem, não é possível chegar nessa conclusão. Olha, um corpo na frente. Isso caracterizará ou deveria caracterizar o impedimento. Um corpo na frente da zaga, Sim. mais perto da linha de fundo do que a bola. E estava resolvido. Só que os caras estão agora discutindo um pedaço da unha, né, um pedaço do cabelo, a ponta da chuteira. Quer dizer, não tem jeito. Aliás, para ilustrar a ideia de dois árbitros, do tempo do Assis Furtado, sabe quem era o outro juiz? Emanuel Gurgel, dono da Master School. Sim. Era ele, era juiz. Ele era juiz da federação. E eu acho que foi no interior que eles fizeram essa experiência, né? Sim. O Mauro Amaral, que tá aqui no nosso canal Jogada no YouTube, ele vai numa linha correta, pertinente. O uso do VAR é correto. O problema não é a tecnologia. Exatamente. Incorreto é quem comanda o VAR. Isso mesmo. É quem tá lá, de fato, comandando. Pra gente falar mais aqui também sobre o time do Fortaleza daqui a pouco, eu vou trazer logo o Samuel Conrado, porque, meu amigo Samuca, o Ceará também ficou bem na bronca, né? Na torcida, claro que teve uma reclamação geral, mas o Léo Condé falou sobre a questão da arbitragem, sobre a falta de critério. Teve por parte dos jogadores o próprio Ailon, quando estava saindo do gramado, também reclamou. Então teve bronca aí, reclamação do Ceará. Até porque não é a primeira vez que o Ceará se sente prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, não é isso, Samuca? Muito boa tarde pra você, meu amigo. Samuel Conrado. Fala, André, beleza? Muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo na TV Diário e também na Rádio Verdinha. O técnico Léo Condé, depois da derrota para o Palmeiras, falou isso na coletiva, né? Que o critério da arbitragem no Brasil é que deixa a situação mais delicada, né? Não o fato do lance com o Ceará em si, porque em outras ocasiões marca-se o pênaltis, em outros clubes acabam não marcando, mas o técnico Léo Condé avaliou que isso acontece porque, enfim, é o cenário que hoje nós temos em mãos, né? Os árbitros têm em mãos no cenário aqui no VAR.
E falou também que no próximo ano poderia melhorar, né? Já que a linha de impedimento, principalmente essa parte do gol que foi anulado do Ailon, ele falou que no ano que vem a CBF vai adotar um novo critério e aí isso iria ajudar, né, a sanar algumas dúvidas que ainda existem hoje no cenário do futebol brasileiro em relação ao árbitro de vídeo. Porém, o Léo Condé, ele não é aquele técnico que sempre coloca a culpa numa coisa, né? Ele compreendeu que o Ceará em um dado momento teve ali uns deslizes enfrentando o Palmeiras, reconheceu isso e falou que a derrota para o time do Palmeiras vai muito além dos problemas que teve o Ceará contra a arbitragem na tarde de ontem. É, meu amigo, e eu acho que o Léo Condé é um cara bem ponderado, né? Ele é um bem equilibrado, ele não aumenta o tom, né, Samuel? Na entrevista, ele, apesar de ter feito essa reclamação, mas não foi assim esbravejando, de certo modo, se exaltando, mas mesmo equilibrado, também fez questão de fazer essa observação. Com certeza, ele fez as críticas necessárias que o Ceará tem como um todo se posicionado em algumas ocasiões em relação à arbitragem. Teve o jogo contra o Bahia, que o Léo Condé também na Arena Fonte Nova foi bem incisivo em relação àquele pênalti que o Pedro Henrique teria cometido no atacante do time do Bahia. Teve o jogo de ontem contra o Palmeiras. O Léo Condé falou que a diretoria do Vozão está avaliando, está observando tudo isso e, caso seja necessário, vai se posicionar. Por isso, o Ceará adota uma cautela em relação a esse posicionamento de arbitragem. Mas o técnico Léo Condé não poupou críticas ao momento de ontem diante da equipe do Palmeiras. É, meus amigos, foi seríssimo, viu? Vamos falar mais sobre isso aqui, tá? Vamos falar mais sobre esse lance aqui, vamos falar mais sobre outros